para não dar problema. Depois pede, pronto. Pronto, a partir de agora está gravando, vocês coloquem nome e número no chat, que a Priscila já vai assumir. Ó, sempre na setinha aqui, tá bom? Yes. Obrigada, Ari. Vem, Tainá. Estou indo. Ah, vocês têm aula ao vivo. Vamos lá, gente. Você tá aqui? Bom dia. Espero que vocês estejam bem. Peço desculpa pelo transtorno aí. Não era a intenção, mas isso acontece até mesmo porque ultimamente as internets estão todas complicadas, né? Então, a gente vai iniciar nossa aula de arte, tá? Para os primeiros anos do ensino médio. Nesta aula, nós estaremos conversando um pouco sobre releituras de obras de arte, que é a matéria, que é o tema trabalhado nesta aula de hoje, e a atividade de vocês referente a isso na atividade da semana que vem, tá? Então, qual é o objetivo que nós temos em estarmos realizando, né, trabalhando com a questão das releituras? Que vocês apreciem, que vocês conheçam as obras de arte de um modo em geral, não só aquelas que vocês acabam tendo uma afinidade maior, mas que vocês se deem o prazer de conhecer outras obras de arte diversificadas, né? Que vocês conheçam a história dessas obras, que é o primordial, o porquê, como que foi feito, qual foi a intenção do artista, né? Porque nós temos aí na história da arte, nós temos vários tópicos, desde a arte da pré-história até a arte contemporânea, né? Então, tem vários tópicos aí, como que foi o desenvolvimento de cada um. Então, a gente precisa também estar compreendendo um pouquinho, né? Compreender que ela se dá em um contexto histórico, né? E que esse contexto histórico, ele fala sobre as pinturas também, né? Eu não sei se vocês lembram, na nossa primeira aula, que eu até citei uma obra do Picasso chamada Guernica. Lembram disso? Lembra, Arthur? Sim. Todo mundo lembra? Que eu falei do Picasso, que ele fez essa obra justamente para retratar a Guerra Espanhola. Lembrei. Onde foram esquartejados várias crianças, adultos, mulheres, eles não tinham a mínimo respeito, né, se é criança ou não. Então, ele faz essa obra justamente retratando a revolta dele diante desta guerra, que sempre quem paga são os inocentes, né? Então, todas as obras, eles têm um contexto histórico. Agora a gente está numa época de pandemia, a maioria dos artistas plásticos, os novos, estão fazendo algo sobre a pandemia, que é o que está no auge, né? Então, a gente precisa entender esse contexto histórico, justamente para poder entender também o que o artista quis dizer ali na obra, né? O tempo que foi dado, o tempo que foi realizado, em que espaço que foi feito isso, né? Se foi feito num espaço fechado, num espaço aberto. Geralmente os artistas impressionistas, eles pintavam muito ao ar livre, né? Eles não gostavam de ficar em espaços fechados, né? Como acontecia com os outros artistas. Mas no impressionismo, eles sempre faziam as suas obras, os seus desenhos ao ar livre, para retratar toda a leveza que tinha ali do ambiente no momento, né? E a gente tem que aprender a apreciar, que é o que eu falo para vocês, né? A gente tem que apreciar a obra de arte, mas para apreciar a obra de arte eu tenho que ter um entendimento aí sobre. Se eu não tiver um entendimento, aí fica mais complicado, porque eu acabo tendo um conceito diferente daquele que o artista quer me passar. Certo até aí? Certo. Obrigada, Alain. Qual é as habilidades que nós vamos trabalhar, né? A possibilitar, explorar múltiplas culturas visuais, porque as artes plásticas, elas são visuais. Quando a gente fala de releitura de obra de arte, aqui a gente está falando agora na questão das artes visuais, das artes plásticas, mas a releitura, ela pode ser dada num poema, ela pode ser dada numa música, ela pode ser feita através de um teatro, né? Então, existem maneiras diferenciadas aí de se fazer releitura em cima das obras de arte,
tá? Então, eu tenho que ter a possibilidade de explorar essas múltiplas culturas, né, que existem, dialogando com as diferenças. Por quê? Eu não tenho hábito, por exemplo, de ir ao teatro, um exemplo. Mas tem uma peça que vai passar e que ela vai falar para mim sobre um contexto histórico que a gente está trabalhando aqui, Renascimento, por exemplo. Então, eu posso estar indo até o teatro e verificando aí diversas formas de expressões, diversas formas que se inventam para poder estar fazendo uma releitura aí, para poder fazer a apresentação dessas obras, certo? Aí, vamos iniciar aqui. Peraí, acho que eu pulei 2 obras. Aqui, isso. O que é uma releitura de obra de arte, né? A releitura de uma obra de arte é a criação de uma nova obra. O que vocês têm que ter na cabeça de vocês? Nós não estamos falando de cópia, nós estamos falando de releitura. Toda releitura, ela tem que ter um toque pessoal de cada um de vocês. Se não tiver esse toque pessoal, ela não é uma releitura. Daí vocês estarão cometendo um delito que é o plágio. Vocês estarão copiando algo que já existe. E não é essa a intenção. Toda vez que a gente fala de uma releitura, tem que ter uma modificação, né? Vou dar um exemplo para vocês, que vocês conhecem, e depois eu vou estar passando para vocês alguns outros exemplos. A Mona Lisa, por exemplo. Como que vocês lembram da obra da Mona Lisa? Você lembra da obra da Mona Lisa? Sabe qual que é, né? Sabe qual que é, Arthur? Vocês conhecem a obra da Mona Lisa? A Mona Lisa, uma mulher que aparentemente é uma mulher centrada, ela fica com um braço sobreposto sobre o outro, um meio que sorriso nos lábios e um olhar meio que enigmático, meio que misterioso, certo? Como é que eu posso fazer uma releitura da Mona Lisa, por exemplo? Cri, 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 cri. Vamos, gente. Não entendi a pergunta, professora. A obra da Mona Lisa. Como é, se eu desse para vocês, façam uma releitura da Mona Lisa para mim. Como que vocês poderiam estar criando essa releitura? É para desenhar? Não, tô dando exemplo. É numa praça, Exemplo. sentada numa Uma obra praça. muito, né, valiosa, né? Sim. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, quando eu falo em releitura, eu não posso tirar a característica principal da obra de arte. Porque quando a pessoa for olhar a obra de arte, ela tem que entender que aquela obra que eu fiz é uma releitura da obra original de determinado artista. No caso da Mona Lisa, por exemplo, eu não posso tirar a característica dela do braço. Eu não posso tirar a característica dela do olhar enigmático. Mas eu posso mudar, sim, né, o cabelo dela, a roupa, a cor da pele. Eu posso colocar brincos, eu posso colocar colares, eu posso fazer uma maquiagem na Mona Lisa, né? Não E mudar aí, a pose, né, professora? não entendi. É só não mudar a pose. Isso, porque é o que chama atenção na obra, né? Aquela paisagem do fundo que tem, que é meio sombria, eu posso fazer alguma coisa mais alegre, cheio de flores, cheio de árvores frutíferas, coloridas, né? Posso colocar vários pássaros, posso colocar mar, aí depende da criatividade de cada um, tá? O que é importante para vocês nesse momento é vocês entenderem que quando a gente fala da releitura, ela não é uma cópia. Ela tem que ser criada, né, com algo diferente que vocês proporcionam no desenho. Certo? Certo? Certo, eu aqui. Vamos lá. Ao recriar uma obra, não é necessário empregar a mesma técnica usada pelo artista original.
Se ele fez a pintura a óleo, por exemplo, né, com tinta, eu não preciso fazer a minha releitura dessa mesma maneira. Eu posso fazer a minha releitura com colagens, eu posso fazer uma escultura da minha releitura, eu posso fazer uma fotografia, por exemplo, eu visto alguém da família e aí eu tiro uma foto, por exemplo, também é uma releitura, né? Então, eu posso estar utilizando diversas técnicas diferenciadas aí para poder fazer essa releitura, tá? A gente está dando exemplo da Mona Lisa, mas são diversas aí que vocês podem estar fazendo, certo? Assim como existem diversas interpretações de uma obra de arte, existem diversas possibilidades de releitura de obra. Uma boa releitura irá depender de uma boa compreensão da leitura da obra. Então, eu fazer o desenho por fazer, né? Que, aliás, alguns estão deixando a desejar, né? Na hora de estarem fazendo a apresentação dos desenhos. E aí a gente precisa estar se aprimorando um pouquinho, né? Reler uma obra é diferente de você fazer simplesmente a reprodução dela. Eu preciso que vocês tenham um entendimento do significado da obra, né? E para isso, eu preciso estar deixando a minha criatividade fluir. Nem sempre o que é feio para você vai ser feio para o outro, né? E isso tem que estar bem claro. Vocês têm que ter na cabeça de vocês que vocês utilizaram toda a criatividade possível em cima da obra de arte, que vocês deixaram, né, aflorar tudo aquilo que vocês achavam necessário para reproduzir e interpretar a obra de arte. Certo? Eu não vou falar certo. Certo? Certo. Vocês criam vergonha. Certo. Ó, Certo, pronto. aí coloquei para vocês algumas leituras aí, ó. Dá para Parece vocês aquele verem? carinha dos Simpsons. Quem que é Eu esse quero artista plástico que está do lado? Pera. É Van Gogh. Van Gogh, tá escrito. Van Gogh. Eu quero falar Tá falando não, aqui na imagem, tá não, do esquece, lado, mano. Tá do lado dele. É o Mo. É o cara da do imagem, Simpsons. nossa, tava aqui tipo, o quê? Ele é o zelador da escola. Então, que na verdade, ó, o nome do Van Gogh era William Vicente Van Gogh. E aí, o nome dele é o mesmo nome do irmão dele, que faleceu na época por uma doença como sarampo, por exemplo, que antigamente não tinha vacina, não tinha os cuidados necessários. E essa doença tomou conta do irmão, e o irmão, com 2 aninhos de idade, veio a falecer, né? O Van Gogh ainda não era nascido. Aí a mãe, depois de um tempo, ela ficou em depressão, etc e tal, daí ela veio, engravidou de novo e colocou no nome do Van Gogh o mesmo nome do irmão que tinha falecido. E todas as coisas que o irmão mais novo tinha eram as coisas que ela tinha guardado para o Van Gogh, né? Então, assim, ela nunca tratou, na verdade, o Van Gogh como um filho querido, ela sempre tratou o Van Gogh como aquele filho que havia falecido, né? E o Van Gogh, ele já tinha vários distúrbios desde pequeno. Ele era depressivo, ele era esquizofrênico, ele, do nada, ele se trancava no quarto e ficava meses trancado no quarto, né? Ele teve um irmão chamado Teodoro, e o Theo que cuidava dele, que entendia quando ele tinha as crises, ele que levava comida no quarto, ele que conversava com o irmão, né? Ele que dava um apoio para o irmão. E ele percebeu, o Teodoro percebeu, que o Van Gogh gostava de pintura. Então, ele começou a comprar os pincéis, começou a comprar as tintas, e aí o Van Gogh começou a aprimorar aí essa sua questão da pintura, né? É só um esboço por cima, tudo bem? Olha a releitura da Mona Lisa que eu falei para vocês. O Avatar, O Avatar ficou melhor. Então, ó, vocês viram aí que tem diversas releituras da Mona Lisa, né?
Tem ela como índia, tem ela ali como muçulmana, Barbie, tem ela na tela original, tem ela como avatar. Eu já vi ela como a Mônica. Como a Mônica. Também. Tem também, Eu já vi ela tenho, como Andrai. no meu celular eu tenho, que eu achei lindo. O Maurício de Souza, ele fez várias Eu já vi releituras ela de com obras. Juliette. Hã? Eu já vi ela com Juliette, é engraçado. Eu também. Então, daí aí ela tem várias aí releituras da arte, da obra de arte também, tá? Ela como cangaceira aqui embaixo, ó. Aí vamos para o outro. Meninas no Limoeiro dançando, né? Então, essa daí do Paul Gauguin, que é Gauguin que escreve, mas é Gauguin que se pronuncia, quem fez essa releitura foi o Maurício de Souza, colocando os personagens da história em quadrinho dele, né? Então, embaixo, vocês, menorzinho, vocês conseguem ver a pintura original, que são algumas meninas brincando, né? De roda ali, tem um cachorrinho embaixo, e ele faz, então, a releitura dele, né? Em cima dos personagens que ele criou para as histórias em quadrinhos que todo mundo conhece aí. Olha a outra. Essa também é do Van Gogh, mas vocês percebem que a releitura que tem ao lado, ela é uma releitura de uma fotografia? Dá para vocês perceberem isso? Sim. Tá, professora. Foi a primeira E coisa ele- que eu notei. E ele faz o quê? Ele faz o quê, ó? Ele pega a técnica que ele pintou a roupa, né? Que tem a pintura da roupa, que é uma técnica expressionista, que vai tudo muito rápido, muito ágil. Ele faz isso num desenho ao fundo, né? E ele faz a cópia, que seria, né, da pessoa ali, mas em torno de fotografia. Então, torna-se uma releitura, né? A pessoa sentada também na mesma posição, numa cadeira, né? E em torno de fotografia. Que foi o que a gente falou lá, que a releitura, nem sempre você precisa ter essa releitura somente com a técnica que o artista pintou. Não é porque ele pintou com giz de cera que eu tenho que fazer o meu desenho de giz de cera. Né? Eu posso estar fazendo a minha releitura com diversos outros materiais aí, e que hoje a gente tem um monte, né? Que a gente pode proporcionar aí um monte. Certo? Aí tem uma outra aqui, ó, do Edward Munch, O Grito. Vocês já devem ter ouvido também. Já viram também, né? Sim. Eu já tive que fazer uma releitura O do Homer é o melhor. Mas aqui eu acho que eu não coloquei nenhuma do Romero aqui. Mas tem... Ah, você tá falando do personagem em cima, né? Desculpa. Então, ó, o Grito do Edward Munch, ele vai mais ou menos como essa segunda figura embaixo, onde ele está em preto e branco. Só que ele é colorido, né? E ele é mais presente, ele é mais próximo. E aí ele pega e coloca vários personagens ali para estar fazendo a releitura. Percebam que o que chama atenção nesta obra de arte do Edward Munch é justamente o fato dele estar com a mão no rosto, né, e com uma cara meio que assustada, a boca entreaberta, como se ele estivesse realmente gritando, né? Então, essa é a característica que permaneceu em todas as outras releituras. Não sei se ficou claro para vocês aí, se dá para vocês verem perfeitamente. Dá. Só não que fala comigo. Né? Aí, outra releitura. Vocês percebem que esse menino, ele é um menino mais atualizado, mais atual, né? É mais contemporâneo. Aí pega como se fosse, não sei se é um detetive particular, alguma coisa assim, mas que o cara, ele tá ali numa pose, o menino teve a caracterização próxima, né, da roupa, chapéu, etc e tal, e ele se posiciona da mesma maneira que o outro artista, que a foto, né? Que a foto não, que a pintura. E aí ele consegue tirar uma foto próxima ali também, fazendo uma releitura da obra de arte. Certo?
Aí, vamos voltar, porque a gente já concluiu. O que eu preciso que vocês entendam é simplesmente que releitura de obra de arte não é cópia. Eu preciso que vocês utilizem todas as criatividades de vocês em cima das obras de arte. Que vocês se manifestem e não tenham a vergonha de falar, professora, eu não sei o que eu vou fazer, tá? Eu já vou dar A gente vai ter que fazer uma releitura? Vão, e eu já vou falando para vocês já irem pensando em alguma coisa, só vai ser colocado para vocês o link na semana que vem, né? Mas eu já vou colocando para vocês aí. O artista que nós vamos estar trabalhando vai ser os Gêmeos. Já ouviram falar? Já. Não. Eles têm, Não lembro. eles têm várias obras aí, entre elas vários grafites, e eles fazem com umas técnicas bem modernizadas, bem dinâmicas, que eu acho que vocês vão gostar. Eu não escolhi uma obra deles. Eu vou deixar com que vocês escolham a obra que vocês queiram, mas tem que ser deles, tá? Os Gêmeos é o nome deles, porque são 2 rapazes mesmo e eles são gêmeos, por isso que é colocado... São os gêmeos? Os Gêmeos. Tá bom. Tá? E aí vocês, dentro das obras de arte deles, escolha lá uma obra, façam a releitura desta obra, tá? E aí vocês vão estar depois anexando para mim na plataforma e vão me enviar. Certo? Professora, pode ser com a nossa foto também. Pode ser o quê? Com a nossa foto também, né? Não, desta vez, a releitura vocês vão fazer com esse artista que eu estou passando para vocês. Tá? Os Gêmeos. Aí, se vocês quiserem, por exemplo, fazer uma releitura da foto de vocês e me enviar, pode me enviar no particular, que daí eu vou estar aceitando, mas o que vai valer nota para vocês é a dos Gêmeos. Tá bom? Essa outra de vocês seria só para a gente brincar um pouquinho, para a gente poder se discutir daí, mas nada que valeria nota, tá bom? Tá bom. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Pablo. Ô, professora, eu queria fazer a minha favorita, aquela do Professora, já me esqueci, a falei, os carinha de óculos. Céu Estrelado, sabe? Os Gêmeos? Assim. Não, do Van Gogh, que é a Noite Estrelada. Acho que é assim o nome do quadro. Sim. Tem uma obra dele com esse nome, Noite Estrelada. Eu queria fazer essa, que é a minha favorita. Então, mas a gente vai fazer dos Gêmeos. Lembra que a gente tem que fazer o conhecimento de outros artistas, de outras técnicas, de outros tempos. Os Gêmeos é esses 2 caras que usam óculos? Eles não usam óculos assim direto, não. Apareceu um... Eu tava pesquisando aqui. Caramba, quanto desenho eles fizeram, professora. Muito grafite. Eles têm um monte. Sim, é os 2 de óculos. Eles estão de óculos. Aqui também, porque... Eles fazem bastante... eles não usavam, agora pode ser que eles usem para fazer um charminho. Eu acho que eles não estão vendo, tá? Só pra você. Os Gêmeos. Imagens. Vai na imagem. Cadê deles? Meu Deus, Aqui. muito desenho. Ó, dá para vocês verem aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês verem. Eles estão vendo? Ô, professora, é mais pintura, não é? Não. Tipo, de prédio, esses negócios que eles fazem? Eles utilizaram muita técnica do grafite, mas eles também têm obras de arte, tá? Então, vocês podem escolher ou um desenho do grafite ou de uma obra de arte, e aí vocês fazem eles, tá? Fazem a releitura em cima deles. Tá bom. Eles fizeram a releitura até deles, ó. Tá bom? Deu para entender, gente? Deu. Tá, então vai lá minha frase para vocês, para a gente encerrar, pedindo desculpa mais uma vez pela demora, né? Na verdade, desde quando a gente começou a dar live, foi a primeira vez que deu esse pânico, a gente demorou um pouquinho mais para poder iniciar, mas que essas coisas acontecem também, né? Relaxa, professora. Então, ó, minha frase para vocês hoje. Para hoje, uma recordação.
para amanhã, uma saudade, para sempre a nossa amizade. Ai, que lindo! Filósofa. Maravilhosa! Opa, gente! Obrigada! Vocês podem bater palma para mim, que eu não ligo não, tá? Vai estourar. Obrigada. Mas, gente, vê se não é lindo. Vê se não é lindo. Para hoje, uma recordação. Para amanhã, uma saudade. Para sempre, a nossa amizade. Olha. É sobre Lindo. isso. Filósofo. Aí de nada eu dei um Garfield. E aí, ó, para os famosos que não realizaram ainda as minhas atividades de arte, eu coloquei aí o Garfield como um símbolo, né, da preguiça. Nossa, Né? incrível. Deixem a preguiça de lado e vamos realizar as nossas atividades, tá bom? Para todos, um beijo no coração. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima, tá bom? Beijo. Professora, calma. Tchau. Pode falar, criança. Eu Até, professora. tô dando beijo. Tchau, Mas professora. a gente- Muito obrigada pela aula. Tchau, obrigada a vocês. É releitura, Tchau, professor. pra tirar uma foto Tchau, da fica com obra, já? Deus. Quem tá falando comigo? É o Pablo. Fala, Pablo. A releitura é para tirar uma foto igual a obra dele? Não é para você tirar uma foto. Na verdade, você vai estar fazendo uma releitura, você escolhe uma obra de arte dele, e aí você vai desenhar e pintar e fazer colagem, se você quiser, de acordo com o que está lá, mas fazendo modificações. Que nem tem uma deles que ele fez a releitura, que são os dois, fizeram a releitura deles. Né? Eles estão de chapéu, estão de tudo certinho, e aí você pode, ao invés de colocar um chapéu, você pode tirar o chapéu, você pode colocar colocar eles careca, colocar eles, sei lá, com uma tiara, daí fica um boné, fica a sua criatividade. Ô, professor, Entendeu? é pra quando mesmo? Entendi. Qual que é? É pra quando mesmo? Ah, tá. Ó, vocês vão ver. A semana que vem é que eu vou postar o formulário, tá? Então vocês vão ter a semana inteirinha da semana que vem. Mas vocês já vão pensando em algo aí para vocês estarem fazendo, tá bom? Na segunda-feira é que vai ser postado lá no site da escola para vocês estarem fazendo. Tá bom, obrigado, professora. Tá? Tchau. Por nada, gente. Eu vou interromper a gravação e se vocês tiverem alguma pergunta a mais, vocês podem estar fazendo quando encerrar, tá bom? Beijo, gente, no coração. Até a próxima. Tchau. Beijo, professor.